pequena abordagem daquilo que foi feito. Então, nós temos abordado a questão da filosofia renascentista. Nossa última aula, nós falamos de alguns pensadores do Renascimento e falamos também a respeito do Leonardo da Vinci, do Giordano Bruno, falamos a respeito de Nicolau Maquiavel, falamos a respeito desses caras. Bom dia. Indivíduos, bom dia, desses indivíduos que passam a mudar a forma de pensar na modernidade. Portanto, nós temos uma mudança geral no pensamento humano, tá? Essa mudança no pensamento humano foi trazida pela ruptura com o pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana. Os homens do período renascentista já não queriam pensar manipulados com o pensamento da Igreja, ou seja, eles queriam ter uma maior liberdade para poder formular seus próprios pensamentos. Para hoje, a ideia essencial é justamente essa ruptura com o pensamento da chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Nós vamos ver dois principais pensadores que vão provocar essa ruptura, mas principalmente no campo de conceber as ciências, no campo da análise da ciência, o campo científico. Então, uma ruptura com o pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós temos uma ruptura com teologia e, do outro lado, ciência. Nós temos uma ruptura com aquela ideia fé e razão. Portanto, agora, a relação entre fé e razão é uma relação de oposição. Se vocês estão lembrados, nós falamos a respeito de dois principais pensadores da filosofia medieval. Santo Agostinho, que falava que o conhecimento só chega por meio da iluminação divina e que toda possibilidade da razão fornecer um conhecimento para a fé é inválida, ou seja, a fé é superior e a razão nada pode contribuir para os elementos da fé. Do outro lado, nós temos Santo Tomás de Aquino. Perdão, mil perdões. Obrigado, Henrique. Nossa, esse espirro foi grande, viu? Saúde. Deixa passar um gelzinho aqui para poder... Certo, muito obrigado. Então, nós temos Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fala que a razão, mesmo limitada, pode contribuir com os elementos da fé, uma certa oposição à ideia de Santo Agostinho. Mas, agora, precisamente nesta aula, nós vamos falar da chamada revolução científica do pensamento. Professor, o que foi essa revolução científica? Não foi a transformação de técnicas, de equipamentos e tudo mais. Foi uma ruptura direta com o pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana, onde os indivíduos vão romper com o pensamento clássico, instituído pelo pensamento da Igreja. Então, na nossa projeção, para nós começarmos nossa aula, nós vamos falar justamente dessa ideia. Também o capítulo 8, como nós começamos a aula passada, o capítulo 8, e fala a respeito da chamada Revolução Científica. O que foi a Revolução Científica do século XVI e XVIII? Então, XVII, perdão. Vamos colocar aqui século, tá? Para ficar mais fácil para a gente poder dizer século XVI e XVII, tá, ok? No século XVI e XVII, nós temos mudanças na forma de conceber a realidade humana. E temos o surgimento de alguns pensadores que vão levar adiante essa ideia, ou essa concepção acerca do rompimento com a Igreja. Só para a gente poder salientar algumas das transformações que foram ocasionadas por essa revolução científica. Então, diversas transformações ocorrem no pensamento europeu, na época qual se destacam. Primeiro, a passagem do feudalismo
para o capitalismo. Segundo, o surgimento da burguesia. A burguesia queria maior liberdade econômica, maior liberdade religiosa, maior liberdade de pensamento. A formação dos estados nacionais modernos. Em história, vocês viram um capítulo todo sobre a formação dos estados nacionais modernos, a formação de Portugal, a formação da Espanha, a formação da França, a formação da Inglaterra. Então, essas são algumas transformações que estão acontecendo. E o surgimento do chamado absolutismo monárquico. Eu não preciso entrar em detalhes aqui, porque o professor de História, com certeza, falou a respeito do absolutismo. Como consequência do absolutismo na economia, nós temos o mercantilismo, que foi a política econômica adotada pelos ex-absolutistas para desenvolver o Estado. E temos, além disso, um ponto muito importante, que é a reforma protestante, a reforma luterana, a reforma anglicana e a reforma calvinista. A gente para um pouquinho para falar a respeito disso. Essas reformas conduziram alguns indivíduos a questionar de maneira sistemática o conhecimento da Igreja Católica Apostólica Romana, ou conhecimento, ou propriamente chamado dogmas, as verdades que a Igreja Católica colocava como indubitável, as verdades que a Igreja Católica colocava como absolutas. Então, a reforma protestante também foi um fator que propiciou o desenvolvimento, da chamada revolução científica, ou da questão da nova visão do mundo. E por falar de nova visão do mundo, nós temos também, a partir do século XV, nós temos o desenvolvimento das chamadas grandes navegações, onde o ser humano, principalmente os portugueses e os espanhóis, vão romper com a ideia da Igreja Católica Apostólica Romana. Se vocês lembram a aula de história sobre as grandes navegações, o professor deve ter falado para vocês que, a partir do processo de navegação espanhola, eles rompem com o pensamento da igreja, porque a igreja considerava o Oceano Atlântico como o chamado mar tenebroso, ou seja, não existe nada além do Atlântico. Você navegar muito distante nas águas do Atlântico, você ia chegar ao abismo profundo. E esse abismo profundo corresponde ao chamado fim do mundo. Então, as descobertas feitas pelos espanhóis, depois, posteriormente, pelos portugueses, incentivaram a ação dos grandes navegantes e a ruptura com o pensamento da igreja. A invenção da imprensa por Johannes Gutenberg. Na verdade, o Gutenberg inventou a prensa. A partir da prensa, começou-se a imprimir os papéis, facilitando a publicação de livros, facilitando a publicação de jornais e panfletos em toda a Europa. Então, a descoberta do novo mundo, que está associada às grandes navegações, o movimento renascentista, o renascimento cultural. Nós falamos na nossa última aula das transformações ocasionadas por esse renascimento cultural. A partir daí, nós temos o desenvolvimento de novas ideias, o desenvolvimento das novas teses. Com o movimento renascentista, passamos a ter a crença absoluta na razão e na experiência. Portanto, a afirmação a respeito da Igreja Católica, de que a verdade só é concebida através da Bíblia ou através da iluminação divina, passa a ser superada por esses elementos fundamentais. Então, o contexto histórico de desenvolvimento da filosofia moderna, juntamente com a Revolução Científica. Então, temos, assim, uma efervescência cultural e política. Pois não, meu querido? Volta, por favor, o slide, só para eu terminar de Volto. notar. Tá ok. Desculpa, é que eu passei um pouco rápido mesmo, certo?
Então, essas ideias. Lembrando vocês que toda aula fica gravada na plataforma do colégio. Qualquer dúvida que você tiver, você pode ir na plataforma do colégio, assistir o vídeo lá, você controla a passagem também. Então, você tem a aula em slide lá, tá? Qualquer dúvida, se alguém perder alguma coisa, fica à vontade. Ou pode me parar também, que a gente volta o slide sem problema nenhum, tá ok? Ok, Dentro obrigado. dessa perspectiva, obrigado, meu querido. Dentro dessa perspectiva, à luz da modernidade, nós temos uma influência muito grande na cultura, a ruptura com o pensamento clássico da Igreja Católica Apostólica Romana, um retorno ao pensamento clássico greco-romano, como nós falamos na aula passada. Na política, nós temos Nicolau Maquiavel, temos Thomas More, temos Erasmo de Roterdã, que passam a mudar a concepção acerca do pensamento do homem da época. Daí, nós temos a transição do Renascimento para a Idade Moderna. Essa transição ocorre justamente com essa mudança de postura. E essa mudança de postura vai provocar a criação da prensa dos tipos móveis, que nós falamos de Johannes Gutenberg, possibilitou a impressão de livros e a criação da imprensa, a descobertas de Nicolau Copérnico e Johannes Kepler. Hoje nós vamos falar de Nicolau Copérnico. Kepler vai ficar um pouquinho passado no nosso conhecimento, e vocês também estudam as leis de Kepler em física. Eu não sei se é primeiro ou se é segundo ano, mas vocês estudam as chamadas leis de Kepler. Já estudaram, né? Uhum. Lei da órbita dos corpos celestes, né? A órbita elíptica. Isso. Então, o que vai acontecer? Nicolau Copérnico falou que não era a Terra o centro do universo, que era o Sol. E era uma órbita circular. Já já eu mostro o modelo para vocês, para a gente poder tirar essa dúvida. Johannes Kepler ele vai falar que não é uma órbita circular, que é uma órbita elíptica. Então, essas transformações que acabam acontecendo. As descobertas de Galileu Galilei para a física moderna e a defesa do heliocentrismo. Galileu Galilei, chamado de pai da física moderna. Este cara foi importantíssimo para a chamada revolução científica do pensamento. Portanto, é uma época de muitas transformações, é uma época de muitos acontecimentos, é uma época de muita mudança na forma de conceber o conhecimento humano, tá? Antes da gente passar para Nicolau Copérnico, nós precisamos lembrar que as teses da igreja eram chamadas teses inabaláveis, ou seja, indubitáveis, eram chamados de dogmas, verdades absolutas. É uma das verdades absolutas que a Igreja Católica Apostólica Romana adotou lá de Aristóteles e que Aristóteles adotou lá de Cláudio Ptolomeu, é de que a Terra é o centro do universo. Por favor, não esqueçam a tese de que a Terra corresponde ao centro do universo, chama-se geocentrismo. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei vão combater essas ideias da Igreja Católica e vão estabelecer o heliocentrismo, o Sol como o centro do universo. Mas por favor, não se esqueçam desta seguinte informação, de que todos aqueles que iam contra os ensinamentos da igreja, todos aqueles que iam contra o dogma da igreja, eram chamados de hereges, ou chamados de pecadores, e eles eram perseguidos pela Inquisição, ou chamado também Tribunal do Santo Ofício de Deus. Nicolau Copérnico foi inquirido, Galileu Galilei foi inquirido. Então, quando a gente estiver falando de cada um deles, nós vamos mostrar o porquê foi inquirido e qual foi a consequência da sua inquisição, certo? Então, acontece que o foco da mudança de pensamento são
Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Alguém falou alguma coisa? Não, então tudo bem. Então, para Nicolau Copérnico, a mudança de pensamento era importantíssima. E é sempre importante nós falarmos de que o Nicolau Copérnico é considerado um dos pais da astronomia moderna, juntamente com Galileu Galilei. Então, Nicolau Copérnico tá importante estar nesse terceiro tópico. Dá uma olhada. Nicolau Copérnico era monge, matemático e astrônomo. Agora pensa, o cara era membro da Igreja Católica Apostólica Romana, ele era monge e ele vai contra os próprios ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana em referência à estrutura matemática e astronomia. Ele não foi totalmente contra a Igreja, foi totalmente contra a ideia do campo da matemática e da astronomia. E esse cara, ele é o autor da teoria heliocêntrica, que afirma que o Sol é o centro do universo, que o Sol é o centro do nosso sistema solar. Na verdade, sistema solar e universo eram concepções paralelas dentro da época do século XVI, ok? Ele nasce no século XV, vai viver toda a parte do século XVI. As suas teses foram implantadas no século XVI. Então, o que vai acontecer? Nicolau Copérnico, ele vai enfrentar, tá, a Igreja Católica e vai combater a tese do geocentrismo. Diz assim: até então, a Igreja Católica, que controlava o poder religioso, político, econômico na Idade Média e também do pensamento na Idade Média, adotava a teoria geocêntrica, em que a Terra é o centro do universo. Então, olha, por favor, essa imagem que está na nossa projeção. Segundo o pensamento da Igreja Católica, a Terra é o centro do universo e todos os outros planetas, inclusive o Sol, gira em torno da Terra, tá? Vou fazer uma perguntinha básica, fundamental, para a gente poder entender a teoria geocêntrica. Quem souber, responde. Eu vou perguntar o seguinte: em qual ponto cardeal a Terra nasce e em qual ponto cardeal a Terra se põe? Alguém sabe, por favor? Tá, a questão é leste, oeste, norte e sul, ponto cardeal. Se não lembra, leste, oeste, norte e sul. A Terra Que nasce, tipo, a aliás, Terra o não Sol nasce, nasce, né? o Sol nasce onde? No leste, oeste, No norte e sul, leste. se põe onde? Leste, oeste, norte e sul. Onde o Sol O Sol nasce, nasce onde no o Sol se leste. põe. Terra, eu não sei. Ele nasce no leste, se põe onde? No oeste. Nossa, vocês estão muito mal de geografia, né? Tá. Hipoteticamente, ele nasce no leste e se põe no oeste. Só que nós não podemos hoje acreditar piamente que isso é uma verdade, porque o Sol não nasce, o Sol não se põe, o Sol está estático, tá ok? Segundo a teoria heliocêntrica, tá? A ideia que combate o geocentrismo, o Sol não nasce, o Sol não se põe. É a Terra que realiza o seu movimento e dá a impressão de que é o Sol que se move. A isso, em geografia, nós chamamos de movimento aparente do Sol. Então, aparentemente, o Sol nasce e o Sol se põe, mas o Sol está fixo, a Terra realiza os seus movimentos em torno do Sol. Aí eu pergunto novamente, você deve saber quais são os movimentos realizados pela Terra em torno do Sol. Translação? Translação é um, tem mais um.
Nossa, nossa, eu desisto de fazer relação com geografia. Rotação e translação, ou seja, translação, a Terra dá uma volta completa em torno do Sol. Rotação, ela gira em torno do seu próprio eixo, ocasionando o dia e a noite. Só que você tem que ter consciência de que nessa época ele não sabia nada disso, eles não tinham aparelhos, não tinham lunetas, não tinham nada para poder observar a rotação, o movimento dos átomos. Eles olhavam a olho nu para o cosmos e de lá tiravam as suas teorias. Então, essa teoria tinha como base os estudos de Aristóteles e foi elaborada por Cláudio Ptolomeu, astrônomo lá do século II, lá do período da Roma Antiga. Por isso, também foi chamada de teoria ptolomaica. Então, por favor, tá? A teoria geocêntrica foi elaborada por Cláudio Ptolomeu, foi adotada por Aristóteles. Como a igreja adotou base do pensamento para a justificativa das suas ações, as teses de Aristóteles, adotou também a ideia de que a Terra era o centro do universo. Nicolau Copérnico, os estudos de Nicolau Copérnico demoraram 30 anos, e sua prudência era justificada também pelas constantes condenações da igreja àquele questionasse suas doutrinas oficiais. Então, aquilo que nós falamos agora há pouco, o Nicolau Copérnico, ele deixou um bom tempo suas teses de molho com medo de ser perseguido pela Igreja Católica. Em geral, as condenações resultavam em morte sob acusação de heresia pela Inquisição. Os questionamentos, a teoria que colocava a Terra no centro do universo era um embate direto ao pensamento religioso, ou seja, quando Nicolau Copérnico instituiu suas teses sobre o heliocentrismo, bateu de frente com o pensamento da Igreja. Então, isso tirou, além do planeta, o próprio homem como centro do universo. Então, eu retiro a possibilidade de que a Terra é o centro do universo e coloco outras ideias. Copérnico afirma que a Terra não está fixa no centro do universo, e sim girando em uma órbita circular ao redor do Sol, assim como os demais planetas. Após sucessivos cálculos matemáticos, que é a Terra, o corpo celeste que executa o movimento completo em torno do seu próprio eixo, explica o porquê do dia e da noite. Isso está falando do movimento de rotação, um movimento em torno de seu próprio eixo. Só para saber se vocês realmente também sabem essas ideias. Quanto tempo a Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu eixo? Alguém? Ninguém? Nossa, 23 horas e alguns poucos minutos aí. 23 horas e 59 minutos, tá? 56 minutos. 53 ou 59? 59. Eu acho que é 56. Tá. Eu vou pesquisar. Então, ótimo. Por convenção, nós costumamos a falar que são 24 horas. E quanto tempo leva para dar uma volta em torno do Sol? 365 dias. E? 365, alguns segundos, algumas horas aí. Ou 364, algumas horas. 365 dias e 6 horas. Daí, no final de 4 anos, somam mais 6 horas de cada ano. No final de cada ano, eu tenho mais um dia, que nós chamamos de ano bissexto, certo? Então, essas ideias agora passam a combater o ensinamento da Igreja Católica. Então, só que a ideia de Nicolau Copérnico era essa: o Sol é o centro do universo, os planetas circulam em torno do Sol, mas a órbita é circular. Foi Johannes Kepler que vai falar que a órbita ela é elíptica e não uma órbita circular. Então, o Sol fixo no centro do universo e todo
todos os astros giram em torno do Sol. Só aí já tem 2 erros para a gente poder corrigir. O primeiro erro, já sabemos, é que a órbita, ela não é circular, a órbita, ela é elíptica, certo? O segundo erro é acreditar que o Sol é o centro do universo. O universo não tem praticamente como eu determinar o centro do universo. Agora, eu posso determinar a ocorrência da existência desse Sol nas galáxias. Ainda no século XV, século XVI para o século XVII, eles não tinham essa concepção de galáxia, eles não tinham essa concepção de universo fragmentado. Então, as ideias são feitas a partir daquilo que eles viam ao olho nu, certo? Então, Nicolau Copérnico foi o responsável pela formulação da teoria heliocêntrica. Aí, o que acontece? Ele foi inquirido pela Igreja Católica Apostólica Romana, foi obrigado a negar a teoria. Ele nega a teoria, mas o estrago já estava feito, tá? Os ensinamentos dele, os escritos dele, chegou a ser publicado por alguns indivíduos e alguns dos seus alunos espalharam as suas ideias. Um dos principais teóricos que vai pegar o pensamento, tá, do heliocentrismo e vai readaptar a teoria foi Galileu Galilei. Então, Nicolau Copérnico, a principal contribuição dele foi a introdução da ideia a respeito do heliocentrismo, certo? Foi perseguido pela igreja, foi obrigado a negar a teoria, negou a teoria. Galileu Galilei vai readaptar a teoria, ele vai fazer um reestudo da teoria e vai reafirmar a teoria heliocêntrica. Então, Galileu propõe a renovação da ciência de sua obra, da sua época, abandonando a confiança na autoridade, no senso comum e na tradição. A autoridade da igreja, no senso comum, Professor, a falta de comprovação científica. Pois não, meu querido? a Ana Júlia falou que vai precisar sair da aula. Ela quer saber se pode pôr o nome. Quem? Ana Júlia. Ana Júlia, ela vai sair da aula? Uhum. Bom, fala para ela que pode sim. Ana Júlia, se você estiver me ouvindo, põe o seu nome no chat para eu saber que você participou de um pedaço da aula, tá ok? Para eu controlar a presença, tá? Muito obrigado. E aí nós temos a ideia justamente de Galileu Galilei. Ele era matemático, ele era físico, ele era astrônomo, ele era filósofo, ele foi professor de diversas disciplinas em Pisa, na Itália, ele foi professor de diversas disciplinas em diversas universidades italianas, ok? Ele busca uma ciência livre. Professor, o que é uma ciência livre? Livre da influência da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, ele queria romper diretamente com os ensinamentos da Igreja, certo? Para ele, os textos da tradição, ou seja, o texto da Bíblia, da tradição filosófica ou da teologia, não devem servir para responder às questões científicas. Tanto a Bíblia, tanto quanto a filosofia antiga, não respondiam os elementos, os questionamentos da ciência moderna. Portanto, ele cria uma nova ciência, ele cria uma nova abordagem acerca do conhecimento científico. As questões científicas devem ser confirmadas ou refutadas através da experiência e da observação feita direta sobre o objeto que está sendo examinado. Então, ele vai contra aquela ideia de que é Deus que permite que você conheça, ele vai contra aquela ideia de que o conhecimento só vem por meio da mediação divina. A partir de agora, o homem é responsável pela formulação do seu próprio conhecimento. Então, segundo Galileu Galilei, a natureza é o livro da ciência. E este livro, para ler este livro, necessitamos experiência direta da natureza. É
nessa experiência que encontraremos a verdade. Portanto, para Galileu Galilei, não há nada que eu possa buscar na Sagrada Escritura que me desenvolva um conhecimento da natureza. Ele afirma categoricamente que a natureza não nos engana. Nós é que podemos nos enganar se não observarmos de forma correta e com instrumentos necessários à observação. Então, ele vai escrever um livro chamado Princípio Natural da Matemática, o princípio da matemática natural. Dentro deste livro, ele rompe todo o conhecimento da Igreja Católica Apostólica Romana e introduz, através da razão, a interpretação e a transcrição dos conceitos do fenômeno da natureza. É por isso que ele vai ser um grande nome da astronomia moderna, porque ele vai ser o responsável por inventar o chamado primeiro telescópio. Com essa invenção, Galileu Galilei pôde observar mais os princípios naturais do cosmos, do universo. Ele vai fazer observações acerca do Sol, acerca da Lua, e vai criar teorias que vai desenvolver a astronomia moderna. A matemática é o grande auxílio da razão neste trabalho de interpretação. Grava. É importante isso que eu vou falar agora. Na ciência moderna, muitos cientistas, muitos pensadores, muitos filósofos vão utilizar o método da matemática para se chegar ao conhecimento. Professor, o que seria utilizar o método da matemática para obter o conhecimento? Significa a exatidão. A matemática, ela é exata, portanto, você tem que eliminar todos os erros que existem dentro do conhecimento, eliminar toda e qualquer dúvida para poder chegar a um conhecimento chamado conhecimento inabalável. Portanto, essa ideia é um conceito fundamental da chamada revolução científica do pensamento, ao método da matemática, a precisão, a exatidão, a eliminação da dúvida. Na matemática, você não pode ter dúvida de nada, porque se você tiver dúvida, o resultado da sua equação, o resultado da sua operação pode estar comprometido. Portanto, com a elaboração da matemática, poderemos formular teorias científicas que explicarão os fatos demonstrados pela experiência. Portanto, a minha experiência, ela não pode me conduzir ao erro. A minha experiência, ela deve ser ordenada racionalmente para que eu chegue a um conhecimento. Diferentemente do que a Igreja Católica Apostólica colocava, de que o conhecimento vem todo da influência da ação divina sobre o homem. Então, a partir de agora, Galileu coloca o homem, a racionalidade, como elemento fundamental para a aquisição do conhecimento. Galileu Galilei, ele foi o primeiro, tá? No período moderno, período depois de Nicolau Copérnico, ele foi o primeiro a buscar uma separação entre ciência e religião. Para ele, ciência e fé não interferem uma na outra, pois ambas trabalham em planos distintos, mas eu não posso deixar que uma interfira diretamente no campo da outra. Então, eu tenho que definir o que são elementos da ciência, eu tenho que definir o que são elementos da fé. Galileu Galilei afirma que a fé trabalha e fala num plano metafísico do mundo, enquanto a ciência age sobre o mundo físico. Então, não tem como elas se contradizerem, não tem como elas se oporem. A ciência tem seu campo específico, a fé tem seu campo específico. Então, muito pelo contrário, que muita gente fala hoje de que fé e ciência são opostas, já Galileu Galilei, lá no século XVI, ele afirma que ambas têm suas áreas distintas, portanto, elas não interferem diretamente uma na outra. Então, Galileu faz a comparação de que no mundo existem dois livros com um objetivo fundamental. Primeira coisa,
O primeiro livro é a Bíblia. O segundo livro é a natureza. Então, o primeiro livro é os elementos baseados na fé, onde o indivíduo que segue os ensinamentos da Bíblia busca a salvação e a redenção. O segundo livro, que é o livro da natureza, está ligado para ser interpretado, tem que ser lido de forma científica e objetiva. A natureza é propriamente exatamente isso que nós temos ao nosso redor, tudo aquilo que nos cerca é a natureza. Então, a natureza é a base da formulação do conhecimento científico. A Bíblia é a base do conhecimento de fé. Portanto, eu não posso buscar verdades da natureza na Bíblia, e eu não posso buscar verdades para a fé na natureza, portanto, não terei como estabelecer essa ideia. Então, diz assim, Galileu Galilei, ele começou suas observações em 1609. Nessa época, ele pegou uma luneta, ampliou a luneta, ampliou as lentes dessa luneta, criando a chamada, o primeiro telescópio. Então, começou suas observações telescópicas no início do século XVII. Através de suas observações, a teoria heliocêntrica ganhou força. Dentre as suas descobertas, demonstrou que Júpiter tinha 4 satélites que orbitavam em torno dele. Ele foi o primeiro a identificar as chamadas manchas solares. Ele foi o primeiro a identificar as chamadas crateras da Lua. E, a partir daí, desenvolve todo um conhecimento. Assim, Galileu mostrou que os corpos celestes podiam, sim, estar em movimento, assim como as coisas que orbitam também estavam em movimento. Assim, mostrou que o fato da Lua girar ao redor da Terra não implicava que a Terra estivesse separada, como o modelo geocêntrico mostrava, ou seja, para o modelo do geocentrismo, a Terra estava separada da Lua. Para o modelo heliocêntrico, a Terra e a Lua estão em comum no processo da sua como é que fala? Da sua rotação em torno do seu próprio eixo e em torno da própria órbita do Sol. Então, as descobertas de Galileu foram importantes para provar o heliocentrismo. Foi acusado de heresia, foi acusado de ser pecador e foi obrigado a se retratar na Inquisição. Isso significa que ele foi obrigado a negar a sua teoria. Ele negou a teoria, não recebeu pena de morte, ele recebeu como pena prisão domiciliar, ele foi obrigado a ficar trancado dentro de casa, não podia ir para as universidades, mas os seus alunos iam visitá-lo e ter algumas aulas com ele, tá? No final da vida, quando Galileu Galilei estava para morrer, ele reafirmou, sim, que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol gira em torno da Terra. Aí a igreja não podia fazer mais nada, porque ele já estava basicamente no fim da sua vida. Então, essa é a concepção que nós chamamos da revolução científica. Então, por revolução científica, nós entendemos a mudança do pensamento clássico de conceber a ciência lá no século XVI, no século XVII. Por revolução científica, nós temos as mudanças que passam a ocorrer no campo da estrutura econômica. Henrique, ia morrer mesmo, já estava para morrer mesmo, portanto, ele afirma toda a teoria novamente. Ele vai reafirmar toda a sua teoria, e a partir daí desenvolve-se a chamada astronomia moderna, certo? Então, nós temos essa ideia de fundamental dentro do pensamento de Galileu Galilei. E a igreja era muito forte nesse período. A igreja realmente
perseguia todos aqueles indivíduos que eram contrários aos seus ensinamentos. Então, para poder encerrar, é justamente a partir de Nicolau Copérnico e Galileu Galilei que a filosofia moderna, ou a chamada ciência moderna, passa a ser desenvolvida. Depois de Nicolau Copérnico, depois de Galileu Galilei, na sequência, os pensadores seriam Johannes Kepler, tá? O Giordano Bruno, não, perdão, Johannes Kepler, seria o Isaac Newton, tá ok? Seriam outros grandes pensadores, então, principalmente o Johannes Kepler e o Isaac Newton nessa sequência do pensamento acerca das ideias de Galileu Galilei e Nicolau Copérnico. E para você ter uma ideia, como Galileu é importante, ele inventou a primeira bomba eletrostática, tá? Ele fez os primeiros estudos acerca do pêndulo e o avião, né? E você sabe também que os estudos acerca da gravidade foram desenvolvidos por Isaac Newton, as chamadas Leis Gerais da Gravidade, Leis Gerais da Gravidade, mas ele se inspirou em Galileu Galilei. Os primeiros estudos acerca da gravidade geral, da gravitação geral, foram a respeito de Galileu Galilei. Portanto, eles vão ser muito importantes porque eles vão romper com essa ideia do pensamento absoluto da Igreja Católica Apostólica Romana. E, a partir daí, eles são os elementos que vão influenciar todos os outros pensadores que virão a partir do século XVI e do século XVII, certo? Aí a gente para por aqui, a gente encerra por aqui, a gente termina a aula a respeito do pensamento renascentista com a estrutura do pensamento da Revolução Científica. Nossa, o Thales já colocou o nomezinho no chat. Por favor, coloquem o nome no chat para eu fazer a chamada de vocês. Tenham uma boa aula, um bom almoço. Agradeço de coração a vossa presença na aula e tenha uma ótima semana, tá ok? Um beijo carinhoso, um abraço mais carinhoso ainda. Obrigado, Henrique. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, Emanuele. Tchau, Caio. Tchau, Renan. Tchau, galera linda e maravilhosa. Tchau, professor. Não esquece de mandar os slides. Oi? Não esquece de mandar os slides. Não, fica tranquilo. Toda segunda-feira, término da aula, eu envio, ok? Um abraço carinhoso. Tchau, tchau.